Você tem alguma rotina matinal ou em algum momento do dia? Depois de analisar algumas rotinas ao longo dos anos, percebi que a maioria das pessoas bem-sucedidas e produtivas tem uma rotina. No entanto, na maioria do tempo, a única coisa em comum entre essas rotinas é que elas são completamente únicas e não podem ser simplesmente replicadas. Isso acontece porque cada um de nós tem objetivos únicos, o trabalho que fazemos é diferente, temos obrigações individuais, níveis de energias variados, a maneira como lidamos com o estresse não é idêntica e assim por diante. Por esses motivos, a melhor rotina não é aquela que você pode copiar, mas sim aquela que você pode criar para si mesmo. E é isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas, mais especificamente, vamos ver como construir uma rotina produtiva para si mesmo, sendo alguém que não sente vontade de fazer muita coisa, e frequentemente está desmotivado ou prefere apenas ficar de boa relaxando. Nem todo mundo quer construir um império e ser uma máquina de produtividade, está tudo bem. Nesse caso, vamos analisar como construir uma rotina que o ajudará a aproveitar ao máximo o seu tempo sem se esforçar muito. Afinal, ser produtivo não se trata necessariamente de passar mais tempo trabalhando, mas sim de estar em um estado mental adequado quando estiver trabalhando para ser mais eficiente, mais rápido e principalmente para gostar do que você está fazendo. No entanto, para fazer isso, você precisa dar o primeiro passo e ser capaz de começar a trabalhar. Porque se você tende para o lado preguiçoso, isso pode ser algo bem complicado para você. Qualquer pessoa que já teve que fazer algum tipo de trabalho exigente conhece algo chamado resistência. É aquela sensação quando você sabe o que fazer e como fazer, mas não tem vontade de fazer. Porque pode parecer muito difícil ou simplesmente não está com vontade, o que geralmente é o que mais acontece. Na maior parte do tempo, esse é o maior obstáculo que você precisa superar. Mas uma vez que você começa, é muito mais fácil continuar. E tenho certeza de que você também já percebeu isso. Quantas vezes você disse a si mesmo que ia fazer algo, mas parecia uma tarefa tão grande que nem se deu o trabalho de começar? Mas uma vez que chegou ao ponto crítico e você começou, você se perguntou por que não tinha começado isso antes, já que é algo tão simples e fácil de fazer. Começar é difícil, continuar é fácil. Mas na verdade, encontrei uma solução para essa resistência que todos nós sentimos em relação ao trabalho. Tudo o que você precisa fazer é construir um ritual para sua rotina. Deixe-me explicar. Você já ouviu falar de um termo chamado condicionamento pavloviano antes? É nomeado após um fisiologista russo Ivan Petrovich Pavlov, que estudou como diferentes estímulos criam uma resposta. Sua famosa pesquisa envolveu cachorros. Quando Pavlov apresentava comida aos cães, ele notou que eles salivavam mais do que o normal. Foi uma resposta inconsciente e instintiva. Mas Pavlov decidiu fazer algo diferente. Ele adicionou um estímulo adicional ao processo. Antes de alimentar os cães, ele agora sempre tocava um sino. Depois de fazer isso várias vezes ao longo de muitos dias, os cachorros começaram a salivar em resposta ao sino sozinho. Eles aprenderam que o sino era agora um sinal para a comida. E eles realmente salivavam inconscientemente toda vez que o sino tocava, mesmo que nenhuma comida fosse apresentada, simplesmente porque eles se condicionaram a fazer isso. E da mesma forma, assim como Pavlov condicionou seus cães a salivar em resposta ao sino sozinho, você pode se condicionar a começar a trabalhar. Claro, não somos cachorros e também não vamos começar a trabalhar inconscientemente apenas porque um sino foi tocado. Mas podemos chegar perto conectando diferentes estímulos, assim facilitando o início. Então deixe-me dar um exemplo concreto de como isso pode ser feito. Esse é na verdade o meu próprio pequeno ritual que uso para me ajudar a escrever os roteiros dos vídeos do canal e que me ajuda a tornar o processo mais fácil. Começo pegando um café e já deixo um copo de água por perto também. Depois eu coloco uma música lo-fi de fundo para deixar um ambiente bem de boa, bem calmo. Então eu começo a estudar primeiro o conteúdo sobre aquilo que eu vou falar, pegar alguns exemplos, pegar referências, etc. E então eu começo a escrever o script. Esse é um pequeno ritual, é bem simples, não é? E é assim que preparo para esse trabalho específico. A parte mais importante para mim é estudar o conteúdo, porque assim novas ideias e exemplos surgem e me permitem fazer um vídeo mais completo. A combinação do café com a música lo-fi que me condicionei a fazer me permite fazer isso com mais facilidade sem perder o foco. E esse tipo de associação são mais poderosos do que você pode perceber.
Mesmo quando estou ouvindo música no YouTube e uma música do mesmo estilo começa a tocar, eu automaticamente lembro do processo de escrever os scripts e também de estudar, já que o meu condicionamento para estudar é bem parecido. A associação se tornou parte forte ao longo do tempo. Assim como os cães de Pavlov, me condicionei a responder de certa forma quando um estímulo particular é apresentado. Basicamente, criei meu próprio sino. Eu te aconselho a criar um ritual semelhante. Pode ser qualquer coisa. Talvez escolher um lugar da casa que você só use para um trabalho específico, ou fazer alguma atividade antes de você começar a fazer aquilo que você precisa fazer, como pegar um café ou ouvir a música, né, que é o que eu faço. O ponto principal é criar uma conexão entre um estímulo e suas ações posteriores. Mas tenha certeza de que o estímulo não seja algo difícil de fazer e que esteja apenas conectado ao que você deseja que esteja conectado. Afinal, todo ritual deve servir como uma maneira de facilitar o início de um trabalho mais exigente e não deve ser algo difícil em si mesmo. Agora que você tem esse ritual configurado, você deve usá-lo sempre que quiser entrar no clima do trabalho. Mas se você quiser obter o máximo proveito disso, há algo que você pode combinar com ele para obter resultados cumulativos. O que você precisa fazer é identificar quando você costuma ser mais produtivo. Isso requer um pouco de experimentação e autoconhecimento. Pode haver certos momentos do dia em que você simplesmente consegue ser mais produtivo. Durante esses momentos, você consegue fazer mais, a qualidade do trabalho é melhor e você realmente se sente bem fazendo isso. Você precisa identificar esses picos de produtividade ao longo do dia. É claro que isso pode variar dependendo do tipo de trabalho que você deseja fazer. Por exemplo, ao realizar aquelas tarefas do dia a dia e aquelas bem entediantes, as manhãs podem ser melhores para você. Por exemplo, responder um monte de e-mails numa segunda de manhã. E ao realizar tarefas mais criativas, as tardes ou noites podem ser adequadas, ou vice-versa. Muitos escritores e artistas gostam de trabalhar durante a madrugada, porque é onde a criatividade deles está mais aguçada. Para descobrir isso por si mesmo, sugiro realizar uma série de experimentos. Por uma semana, tente incorporar e fazer seu trabalho mais importante e difícil apenas de manhã. Então, na próxima semana, mude para as tardes e na última, experimente fazer à noite. Quanto tempo você vai trabalhar é com você. O ponto é apenas obter alguns dados para que você possa identificar quando se sente mais concentrado. Algumas perguntas a se fazer e acompanhar são: quando você está mais energizado e motivado? Quando você consegue fazer mais e quando o trabalho parece menos difícil? É em um horário específico do dia? É antes ou depois de uma determinada atividade? Entre outras. E vice-versa. Quando você se sente mais lento, fadigado, desmotivado ou quando parece que não está fazendo nada? Procure por padrões que surjam, mantendo um diário ou registrando no seu celular. E assim que identificar seu horário ideal, você precisa protegê-lo. Daqui para frente, esse será o seu momento mais valioso do dia e você não quer que prazeres baratos atrapalhem. Infelizmente, esse período de tempo em que o trabalho parece fácil, ou pelo menos mais fácil do que o normal, é também um momento em que a gratificação instantânea tende a parecer mais divertida. Por isso você precisa proteger esse período a todo custo, pois é muito fácil cair em outras tentações. Apenas algo para ficar atento no futuro. Note que ao longo do tempo, à medida que as circunstâncias de sua vida mudam, sua rotina também mudará e precisará de adaptação e refinamento. Refinar uma rotina é um processo contínuo e mesmo eu ainda não descobri completamente a minha, pois várias coisas vão mudando ao longo do tempo e eu preciso também mudar a rotina. Mas estar conscientemente melhorando é tudo o que realmente importa. Agora, se você puder fazer essas duas coisas, ou seja, criar o seu ritual pré-trabalho e encontrar suas horas de pico, você pode aumentar sua produtividade exponencialmente. Você fará mais com menos tempo, menos esforço e menos energia gasta. Mas quero mencionar uma última coisa que pode ser útil em sua jornada. E isso é focar no processo, em vez do resultado final. Sim, ter metas específicas é ótimo, mas são os sistemas que você constrói que realmente o levam até lá. Você pode ter notado como é simples meu ritual pré-escrita. Beber café, ouvir música, estudar sobre o assunto que vou escrever. Parece complicado de alguma forma? Com certeza não, né? Se meu objetivo fosse escrever um novo roteiro de vídeo toda vez, isso seria muito mais intimidador. Eu até teria menos probabilidade de começar por causa disso, se eu já iniciasse pensando lá no final do roteiro.
Em vez disso, foco no processo. Porque eu sei que se eu apenas começar, se eu der o primeiro passo, eventualmente eu vou chegar no final, né, no objetivo final, que é escrever o roteiro completo do vídeo. Essa é apenas uma pequena mudança de mentalidade, mas que pode ser realmente benéfica, pois ajuda a desmembrar e minimizar o trabalho da tarefa e faz você se concentrar nas etapas imediatas que você toma, em vez de ser constantemente lembrado de que ainda não atingiu seu grande objetivo. Em outras palavras, seu objetivo deve ser apenas se apresentar todos os dias. Não é alcançar nenhum objetivo específico, mas ser consistente e fazer algo nessa direção. O processo levará até lá, mesmo que você não tenha esse grande objetivo final. Você só precisa confiar nele. E é assim que você constrói o hábito da produtividade e passo a passo, dia a dia, você se torna melhor do que antes.